Essas marcas no chão aqui nas montanhas de Ararat são os últimos vestígios da Arca de Noé, uma espécie de naufrágio, por assim dizer, aqui nesta encosta. Cientistas finalmente alcançaram o interior oculto do local da Arca de Noé, e o que encontraram lá dentro é pior do que qualquer um poderia imaginar. Nas profundezas das montanhas do leste da Turquia, exatamente na região mencionada no livro do Gênesis, uma equipe perfurou um buraco em uma crista que não deveria existir e instalou uma câmera na escuridão. A transmissão foi estabelecida. A tenda ficou em silêncio. O pesquisador principal saiu e se recusou a voltar. As imagens não foram divulgadas. O local foi discretamente fechado. Então, o que há lá dentro? E por que não nos contam? Um navio na montanha errada. Esqueçam o Monte Ararat. É lá que todos perderam tempo procurando. A imagem de Deus. Temos a presença do divino em nossa linhagem, e tudo remonta a Noé. Congelar em geleiras, carregar câmeras através do gelo, voltar apenas com queimaduras de frio e fotos ruins. O local real fica a cerca de 32 quilômetros ao sul, na encosta de uma montanha menor e mais imponente chamada Monte Tendurek. O terreno ali é vulcânico e acidentado. O vento nunca para. As aldeias no vale abaixo estão entre os lugares continuamente habitados mais antigos da Terra. E tem mais. As pessoas que vivem lá têm um nome para a forma na encosta acima delas. Chamam nave de navio. Chamam nave assim há gerações, muito antes de alguém com um satélite ou um livro didático aparecer para discutir com elas. Vista do chão. Não parece nada. Apenas mais uma crista em um país cheio de cristas. Vista do ar. Sua forma salta aos olhos. Longa, estreita, simétrica. O Monte Ararat, lendário local onde repousa a Arca de Noé, fica bem perto. Afunilado em ambas as extremidades, quase 3 campos de futebol de ponta a ponta. Fotografias aéreas tiradas em 1959 foram a primeira vez que o mundo exterior realmente viu o objeto. Um capitão do exército turco chamado İlhan Durupinar estava fazendo reconhecimento para a OTAN quando avistou o contorno e o fotografou. No momento em que essas fotos chegaram às mesas dos analistas militares na Turquia, os rumores começaram. E se ela tivesse estado lá em cima o tempo todo, à vista de todos, enquanto todos desperdiçavam suas vidas escalando a montanha errada, as dimensões foram o que fizeram as pessoas pararem de rir. A forma na encosta mede aproximadamente 157 metros de comprimento. A Arca, segundo o Gênesis, tinha 300 côvados de comprimento. Dependendo da unidade de medida do côvado antigo, isso equivale a algo entre 137 e 157 metros. A semelhança é tão grande que os primeiros pesquisadores a medi-la sentaram-se no chão e ficaram olhando para suas fitas métricas por um longo tempo antes de dizerem qualquer coisa. Eles voltaram para casa com os números em seus cadernos, sem a menor ideia do que fazer com eles. O governo turco levou a questão a sério o suficiente para enviar uma equipe em 1960. A equipe voltou com medições que ninguém na época conseguiu interpretar corretamente. Eles elaboraram um relatório. Eles foram embora. E por quase meio século, a montanha manteve em segredo tudo o que havia embaixo dela. Fornecer aos arqueólogos os detalhes de que precisam para planejar e, então, realizar essa escavação invasiva. Até que alguém finalmente trouxe a máquina certa. O que o radar encontrou. Eis o que você precisa entender sobre o radar de penetração no solo. Ele não apenas informa se algo está enterrado, ele revela a forma, a densidade e a estratificação do material. Ele corta a terra e lê a seção transversal como se fosse a página de uma revista. A imagem tridimensional do subsolo une essas fatias em uma imagem. Quando a nova equipe levou esse equipamento para a formação do Durupinar e o ligou, os dados começaram a chegar em segundos. E os dados não pareciam terra, pareciam arquitetura. As varreduras mostraram longas linhas paralelas percorrendo toda a extensão da formação. Mostraram ângulos retos, o tipo de ângulo que a natureza quase nunca produz espontaneamente. Mostraram o que pareciam ser pisos horizontais empilhados uns sobre os outros, com paredes verticais separando o interior em espaços distintos, compartimentos. A palavra que os pesquisadores repetiam nas gravações de áudio era compartimentos. O interior da estrutura era dividido em cômodos. Agora, aqui está a parte que deveria te fazer parar. Gênesis descreve Noé sendo instruído a construir a arca com 3 convéses, inferior, intermediário e superior, e a fazer cômodos dentro dela. Não uma única câmara, não um porão aberto, cômodos. As varreduras feitas naquela montanha correspondem à descrição com uma precisão para a qual ninguém na equipe estava preparado. E veja só,
Isso era apenas o que eles conseguiam ver da superfície. O radar indicava que a estrutura estava lá. Não mostrava o que havia dentro dos cômodos. Para descobrir isso, eles teriam que abrir um buraco na montanha. Começaram a planejar os locais de perfuração naquela mesma noite. A enchente não é uma história única. Antes de contar o que foi revelado pelas perfurações, você precisa entender por que isso é importante. Porque não se trata apenas de mais um episódio de podcast de arqueologia. Porque a história por trás desse sítio não está contida em uma única tradição. A narrativa do dilúvio não é uma invenção hebraica. Não é uma invenção cristã. Ela está presente em todos os lugares. Quase 200 culturas distintas, espalhadas por todos os continentes habitados, preservam uma versão do mesmo evento. Um grande dilúvio, uma família justa, uma embarcação, animais, um novo começo. Os babilônios registraram a história em tabuletas de argila milhares de anos antes de Gênesis ser transcrito em pergaminho. O relato descreve um homem chamado Utnapishtim, que construiu um enorme barco para sobreviver a um dilúvio divino. E as dimensões e instruções são assustadoramente semelhantes à versão bíblica. O Museu Britânico possui uma placa que descreve uma arca circular construída com juncos e betume, com medidas de engenharia precisas. Essa história era contada ao redor da fogueira e mudou, se transformou e deu origem a diferentes mitos em diferentes civilizações. Quando os pesquisadores construíram uma réplica em escala com base nessas medidas, o objeto realmente flutuou. Os antigos não estavam apenas contando histórias. Eles estavam preservando detalhes de construção. A tradição hindu conta que Manu foi avisado por um peixe que construía um barco para sobreviver ao dilúvio. Os gregos tinham Deucalião, os maias, os astecas, os havaianos, as culturas aborígenes da Austrália, as nações indígenas do noroeste do Pacífico, todos eles. Os detalhes mudam, os nomes se alteram, a embarcação muda de forma, mas a memória central é idêntica. O mundo foi destruído pela água, um punhado de pessoas sobreviveu. E a embarcação que as transportava acabou encalhada em algum lugar em uma montanha quando as águas finalmente recuaram. Você pode descartar a história do dilúvio de uma cultura como mito. Pode descartar 2. Provavelmente pode descartar 10. Fica cada vez mais difícil ignorar 200 relatos convergindo para o mesmo evento. Todos escritos por pessoas que não tiveram contato entre si. Algo aconteceu. E olha, se você quer estar presente quando a equipe divulgar o que está descobrindo nesse emaranhado de informações, inscreva-se agora mesmo e ative o sino. A próxima atualização chegará em breve e você não vai querer saber por terceiros. Porque se a história sobre a inundação estiver correta, também estará correta sobre o local onde o navio encalhou, que é exatamente onde o caminhão com radar está estacionado agora. E o que esse caminhão encontrou na Terra é o que precisamos discutir a seguir. O solo não correspondia. Se o radar foi a primeira fissura na formação rochosa, a composição química do solo foi o que a derrubou. A equipe fez o que qualquer pesquisador cauteloso faria. Coletaram amostras de dentro dos limites da formação. Coletaram amostras das encostas ao redor. Compararam as análises químicas lado a lado, esperando não encontrar nada significativo. 2 áreas de terra na mesma montanha deveriam ser quase idênticas. É assim que a Terra funciona. O solo dentro da formação não era o mesmo. O teor de carbono orgânico era elevado. Havia mais matéria vegetal e animal decomposta ali do que no solo circundante. O perfil mineral estava incorreto, com óxidos de ferro e traços metálicos aparecendo em concentrações que não correspondiam à rocha matriz. Até mesmo a vegetação que crescia sobre a formação apresentava comportamento diferente. A grama tinha uma cor ligeiramente diferente. Crescia em ritmos ligeiramente diferentes. É o tipo de anomalia sutil que você só percebe se estiver procurando por ela. E isso indica que algo abaixo da superfície está alterando a composição química do solo. Acompanhe meu raciocínio. A madeira, com o tempo, se decompõe, deixando uma assinatura específica no solo. Ela libera carbono de volta para a terra acima dela. Altera a forma como a água escoa. Muda os tipos de plantas que podem crescer ali.
As leituras que a equipe extraiu do solo em nossa formação são consistentes com uma estrutura orgânica maciça que se decompôs no local ao longo de um período muito longo. Não é uma prova, ainda não, mas é consistente. Os dados corroboram a hipótese. Seria uma forma irregular e angulosa ou um amontoado de pequenas pedras e rochas em um fluxo de lama. E a hipótese é aquela que ninguém queria ficar com. É aqui que a situação piora. A equipe encontrou bolsões do que estão chamando provisoriamente de material petrificado em vários pontos ao longo do perímetro. Material que não corresponde à rocha vulcânica que compõe o resto da montanha. Eles coletaram amostras e as enviaram para um laboratório. Um dos técnicos que manuseou as amostras ligou para um amigo em casa naquela noite e disse algo que não deveria ter dito. Disse que, fosse lá o que fosse o material, começou como algo que cresceu. Disse que não conseguia mais dormir. Ele pediu ao amigo que não repetisse o pedido. Na manhã seguinte, as amostras estavam trancadas em um armário diferente e o técnico não atendia às ligações. Ninguém consegue explicar as pedras. Antes de mostrar o que a câmera captou dentro da estrutura, é preciso entender o que está ao redor dela, pois o sítio arqueológico não termina na forma de barco. Há alguns quilômetros vale abaixo, em um terreno aberto nos arredores de uma vila chamada Kazan. Existem pedras enormes. Elas têm aproximadamente a altura de um prédio de 2 andares. São talhadas em basalto, pesando várias toneladas cada, e possuem furos perfurados perto do topo. Não são furos pequenos. São grandes o suficiente para passar uma corda grossa. Elas estão eretas no solo, isoladas, a quilômetros de qualquer pedreira que pudesse tê-las produzido, em uma região sem registros de civilizações antigas avançadas o bastante para movê-las. O nome local para essas pedras, transmitido desde tempos imemoriais, é Pedras de Âncora. Os moradores do vale sempre contaram que elas eram arrastadas atrás da arca para dar peso e estabilidade quando as águas subiam. A história parece absurda até você ficar ao lado de uma delas. Elas estão alinhadas, apontando de volta para a formação na montanha. Várias delas têm cruzes esculpidas em seus rostos, mas as esculturas datam do início do período cristão. As próprias pedras são muito mais antigas. Ninguém sabe quem as fez. Ninguém sabe como foram movidas. E ninguém jamais ofereceu uma explicação alternativa plausível para o fato de essas pedras específicas, com esses buracos específicos, estarem localizadas nesse vale específico. A questão é: o que eles estão fazendo na cordilheira do Monte Ararat, nesta parte do sudeste da Turquia? Em linha reta, apontando para uma crista em forma de barco na encosta acima. E quem quer que os tenha colocado lá não voltará para responder às perguntas. O homem que chamavam de arqueólogo de Deus, muito antes das varreduras modernas, antes dos caminhões com radar chegarem, havia um homem que contemplava aquele sítio arqueológico e se recusava a ir embora. Seu nome era Ron Wyatt. Ele era um enfermeiro anestesista do Tennessee, sem formação em arqueologia, sem respaldo acadêmico e sem paciência para as pessoas que lhe diziam que estava perseguindo um fantasma. Ele viu a fotografia em uma revista em 1977, a mesma foto aérea que circulava discretamente desde que Ilhan Durupinar a publicou pela primeira vez. A maioria das pessoas deu uma olhada rápida e virou a página. Wyatt olhou para aquilo e tomou uma decisão que consumiu os próximos 22 anos de sua vida. Ele começou a voar para a Turquia. Ele começou a percorrer a crista da montanha. Ele começou a trazer amostras, fragmentos do que acreditava ser madeira petrificada, pedaços de metal que alegava serem fixadores corroídos, fotografias do que insistia serem costelas de um casco de madeira emergindo do solo. Ele descobriu formações semelhantes a costelas que percorriam simetricamente ambos os lados da forma, exatamente onde o casco de um navio as teria. Ele fez alarde disso. Deu palestras. Vendeu livros. Seus seguidores o chamavam de arqueólogo de Deus. Seus críticos o chamavam de algo menos gentil. O mundo acadêmico tradicional o descartou quase completamente. E por 30 anos, seu nome foi motivo de piada nos círculos arqueológicos. Ele morreu em 1999, ainda insistindo que estava certo. Eis a parte incômoda. As análises modernas da formação, realizadas por pesquisadores treinados com equipamentos adequados, não contradizem a afirmação básica de Ron Wyatt sobre o formato. Estão confirmando partes disso. As dimensões pelas quais ele era obcecado são reais. A estrutura interna que ele descreveu está aparecendo no radar. As anomalias metálicas que ele insistia serem fixadores corroídos estão aparecendo na análise do solo. O homem pode ter exagerado espetacularmente em outras afirmações ao longo da vida, mas neste local específico, nesta forma específica, os dados não estão mais zombando dele.
Os dados agora estão fazendo a mesma pergunta que ele fazia. E as pessoas que costumavam zombar dele são as que têm que respondê-la. Quando as câmeras foram instaladas, a perfuração foi a parte que ninguém jamais havia feito corretamente. Investigadores anteriores coletaram amostras da superfície, pressionaram instrumentos contra o solo, percorreram o perímetro com detectores de metal. Ninguém havia aberto um buraco na formação e inserido uma câmera lá dentro. A equipe atual fez isso. Eles escolheram os locais cuidadosamente, guiados pelos mapas de radar, e apontaram as perfurações para os pontos onde as varreduras internas mostravam as anomalias estruturais mais fortes. As brocas de perfuração saíram cobertas por um resíduo que não correspondia à rocha circundante. O que quer que estivesse lá embaixo não fazia parte da montanha. Então, enviaram as câmeras. Boroscópios especializados com luzes e lentes de alta resolução, projetados para passar por aberturas estreitas e transmitir imagens para monitores na superfície. As primeiras imagens eram escuras, apenas sombras e poeira. A equipe ajustou as luzes, ajustaram o foco e a imagem ficou nítida. O que apareceu no monitor foi uma estrutura. As paredes de uma câmara separadas por algo que parecia uma divisória. A geometria de um canto onde duas superfícies se encontravam em um ângulo próximo a 90 graus. A textura das paredes não era de pedra bruta, quase em camadas, quase granulada, como um material que havia sido comprimido e petrificado ao longo do tempo. Era possível ver, vagamente, o que pareciam ser as longas linhas paralelas de um padrão de grãos correndo horizontalmente pela superfície. O tipo de padrão que a madeira deixa para trás quando fica enterrada por milhares de anos e lentamente se transforma em pedra. As câmeras avançaram mais. A cerca de 14 metros de profundidade, a lente captou algo para o qual ninguém na tenda estava preparado. Uma fileira de aberturas escuras cortava a parede divisória em intervalos regulares, distribuídas uniformemente, cada uma aproximadamente do mesmo tamanho, cada uma levando a outro espaço escuro atrás dela. Não eram buracos de erosão, nem bolsas de gás. Aberturas, entradas. A lente percorreu-as lentamente e era possível ouvir a respiração na trilha de áudio mudar. O boroscópio continuou. A 6 metros de distância, a câmera captou a borda do que parecia ser uma viga horizontal atravessando o teto da câmara, escura e revestida com a mesma textura granulada compactada. A lente pairou sobre ela. A forma era reta demais para ser natural e longa demais para ser uma veia mineral. Fosse o que fosse, havia sido colocada ali por algo há muito tempo. O geólogo na tenda, aquele que não havia dormido, inclinou-se para a frente até que sua testa quase tocasse a tela. A pesquisadora ao lado dele, aquela que passara os últimos 6 meses dizendo aos repórteres que estava ali para desmascarar o site, disse uma frase em voz alta. Ela disse palavras inegavelmente construídas. Então ela olhou para o geólogo. Depois olhou de volta para a tela. Ninguém mais na tenda falou. Eles não divulgaram a filmagem completa. Ainda não a divulgaram. O que disseram publicamente foi cuidadosamente calculado. Dizem que as leituras são incomuns. Dizem que são necessárias mais perfurações. Não mencionaram, oficialmente, as palavras Arca de Noé. Mas o geólogo disse a uma equipe de documentário, em caráter confidencial, que não dormia direito há semanas. E quando lhe perguntaram por quê, ele não deu mais detalhes. Apenas olhou para o chão. O interior daquela estrutura, em suas palavras, parecia um lugar feito para guardar coisas que não deveriam estar ali. E as câmeras ainda estão lá embaixo, indo mais fundo. Por que o sítio arqueológico ficou em silêncio? A formação do Urupinar tem uma história peculiar. Foi identificada em 1959 pelo próprio İlhan Urupinar, que a fotografou e relatou. O governo turco enviou uma equipe que concluiu, de forma polida, que se tratava de fluxos de lama e camadas de lava. O assunto foi oficialmente encerrado, mas na verdade nunca foi. A Wyatt's Expeditions reabriu o sítio. Pesquisadores independentes vieram e foram embora ao longo das décadas de 1980 e 1990. Em 1987, o governo turco designou a área como Parque Nacional dedicado à Arca de Noé. Não por terem confirmado a identificação, mas por reconhecerem a importância cultural do local. Um centro de visitantes foi construído e algumas placas informativas foram instaladas. E então tudo ficou em silêncio novamente. O motivo do silêncio é político. A região fica próxima a fronteiras sensíveis. O acesso exige autorizações. Autorizações exigem relações. Durante longos períodos dos últimos 40 anos, essas relações não existiram. Pesquisadores estrangeiros foram impedidos de entrar. Os equipamentos foram apreendidos. O financiamento acabou.
Algo mudou nos últimos anos. A equipe atual conseguiu acesso. A equipe atual conseguiu trazer os equipamentos. A equipe atual está conseguindo extrair os dados. Porque agora, depois de décadas de obstrução, não está totalmente claro. E as poucas pessoas que poderiam explicar isso não são as que estão dando as entrevistas. O que a equipe não divulga publicamente. As declarações do projeto têm sido cautelosas, quase excessivamente. A linguagem usada nos comunicados de imprensa é típica de cientistas que sabem que têm algo explosivo em mãos e querem evitar detoná-lo. Eles usam palavras como consistente, sugestivo e que justificam uma investigação mais aprofundada. Eles não usam palavras como confirmado. Em nenhum momento, em qualquer comunicado oficial à imprensa, mencionaram a Arca de Noé. Mas as pessoas envolvidas estão falando extraoficialmente. Estão conversando com produtores de documentários em bares de hotéis. Estão conversando com colegas em conferências quando os gravadores estão desligados. Eles conversam com familiares à mesa da cozinha às 2 horas da manhã e o que se depreende dessas conversas mais tranquilas não é nada discreto. A pesquisadora que afirmou que a estrutura na tenda era inegavelmente improvisada parou completamente de conceder entrevistas. Sua instituição não divulgou o motivo. Seus colegas não informam onde ela está. O geólogo, que não tem dormido, teria pedido para ser transferido. 2 membros da equipe original de levantamento deixaram o projeto. Ninguém na instituição responsável confirmou ou negou a informação. As pessoas que sabiam as respostas estão, uma a uma, deixando de ser as pessoas que respondem às perguntas. E há mais um detalhe. Quanto mais fundo as câmeras penetram, mais a equipe deixa de descrever o que vê em termos técnicos. Começam a usar palavras que pertencem a um vocabulário completamente diferente. Eles descreveram o interior como sinistro, como algo errado, como um lugar feito para guardar coisas que não deveriam estar lá. O que será que tem lá dentro? Seja o que for, não é apenas incomum. É, nas palavras de um deles, pior do que imaginavam. E a cada semana, a câmera se aprofunda um pouco mais. O que vem a seguir? A próxima fase do trabalho já está sendo planejada. Perfurações maiores, câmeras melhores, amostragem direta das superfícies internas para datação por carbono. Se a equipe tiver permissão para prosseguir e se a situação política se mantiver favorável, os próximos 12 a 18 meses poderão trazer o anúncio arqueológico mais significativo do século. O que sabemos é o seguinte: a formação é real. Os 515 pés de comprimento são reais. A correspondência com os 300 côvados em Gênesis é real. O radar está mostrando uma estrutura interna que a natureza não tem mecanismo óbvio para produzir. O solo apresenta uma composição química compatível com massa orgânica decomposta. As pedras de basalto que servem de âncora no vale abaixo não podem ser explicadas. Os moradores locais, que apontam para essa crista há tempos imemoriais e afirmam que ali está o navio, não mudaram sua versão dos fatos em 5.000 anos. E a equipe que acabou de instalar uma câmera lá dentro silenciou. Pense no que esse silêncio realmente significa. Pesquisadores que, há 6 meses, estavam ansiosos para falar com equipes de documentários, agora se recusam a retornar ligações. Uma instituição que divulgava boletins informativos semanais parou de fazê-lo. As imagens da perfuração mais profunda não foram divulgadas. As amostras petrificadas estão guardadas em um armário trancado em um laboratório, cujo nome ninguém revela. O geólogo não dorme. A pesquisadora desapareceu do circuito de conferências. E cada um deles viu algo que, de acordo com todas as evidências disponíveis, não estavam preparados para ver. Em algum lugar na encosta do Monte Tendarik, em uma tenda de lona em uma montanha fria, há um monitor que ainda exibe imagens ao vivo de uma câmera que continua a penetrar em algo que, por todas as leis da geologia e da história, não deveria estar ali. Os compartimentos continuam, as portas continuam, o padrão dos veios nas paredes continua. Seja lá o que a câmera esteja atravessando, a equipe ainda não chegou ao fim. Seja lá o que for que esteja naqueles cômodos, está esperando na escuridão há muito tempo. 5.000 anos. Na interpretação mais generosa do texto, mais tempo para alguns. Estava esperando enquanto impérios surgiam e desabavam sem nunca saberem de sua existência. Estava esperando enquanto as pessoas no vale abaixo apontavam para a encosta, chamavam-na de navio e eram ridicularizadas. E agora há uma câmera lá dentro e as pessoas que observam a câmera pararam de se comunicar. A próxima atualização de dentro daquela montanha não virá no ano que vem. Virá em breve, e quando vier, você vai querer já ter ouvido o aviso. Se este vídeo abriu seus olhos, deixe uma palavra nos comentários.
crente ou cético. E me diga qual você prefere assistir a este vídeo. Clique no botão curtir para que o algoritmo o mostre para mais pessoas que merecem vê-lo. E assine, porque o próximo relato vindo de dentro daquela montanha é imperdível. A história não acabou. Pode estar apenas começando.